Vitor Eudes. Calma aí, deixa eu trocar o óculos aqui pra eu ver direito. Não, tira esse óculos, né? Nem o Renato estava no time. Quando terminar as notas, aí eu volto com óculos, mas... Nem era o Renato, inventado de óculos. Mas eu tô puto do mesmo jeito e E o personagem... perde. Eu tenho que sustentar o personagem agora. Toda vez que eu ficar puto no pós-jogo, por conta do jogo em si, eu venho de óculos escuros. Só vou trocar para dar as notas para eu ver direito. Cara, o GE colocou muito abaixo a nota do Vitor Eudes. Tudo bem que levou o gol e tal, não conseguiu evitar, mas eu achei a nota muito abaixo. Eu daria um 7. Eu também. Minha nota é 7. Por causa do. Não, cara, o do gol ele não teve culpa alguma. E ele fez foi a melhor da partida. Não todo, nota 7 fácil aí. E para mim foi o melhor do time. Então, já fica. Até melhor que o Nonato, porque o Nonato fez o gol, mas. Deixa eu chegar lá, né? Mas Eu queria no ver as geral. estatísticas defensivas do Nonato. Eu vou muito pelo olhômetro mesmo do que eu consegui ver, mas eu acho que o Nonato É tão porque. Vou meio falar. que subestimando muito a partida do Nonato. Eu acho que ele fez uma partida melhor que muita gente. O Estudiantes está ganhando Botafogo. Rapidinho. Eu acho que o Renato Paiva periga de não chegar até o clássico. E se brincar, o Renato demite mais um treinador esse fim de semana. Renato tirando o Renato. Fluminense e União. Deixa eu ver União Espanhola e. Deixa eu ver se a gente consegue pegar do jogo. Deixa eu ver. Eu não sei mexer ainda nesse trem aqui ainda. Não, pode ver isso depois. Não vai mudar muito a minha. Qualquer estatística que tem aí do Nonato não vai mudar muito minha nota. Não. Júlio Fidelis. Se apresentou muito, só que ficou muito perdido quando teve a bola e como o próprio Jair colocou aí, não se entendeu com o Serna. Para mim, uma nota 5 tá bem dada. Também acho ele o... é estreia, né, cara? Tipo, tá perdoado. Estreia no sintético. Querendo ou não. Manuel. Pra mim, 5,5. Que ele não. Fez cara, ele não comprometeu, não vi nada demais, nem de menos. Tipo assim, ele ajudou já o outro, pelo amor de Deus. Não, pra mim... O Manuel tava super discreto no jogo. Não, pra mim, mano, é um 4,5, porque teve muita bola nas costas, tanto por ele quanto pelos laterais. Pra mim, um 4,5 para o Manuel. Nossa. Para falar desse daí, para falar do próximo... Você é 4,5, o meu é 5,5, então fica 5. Para falar desse próximo aí, o óculos escuro vai voltar. Vou falar, porque a minha nota é essa aqui, ó. 0,5. Cara, vamos lá. Teve um lance. Cara, ele não tava dos piores na partida, ele tava fazendo o básico. Ele tava fazendo o básico. Teve um lance no primeiro tempo que eu não lembro se foi uma falta que ele fez. Foi algo que, tipo, o cara deu um drible sinistro nele, tirou ele pra merda, ou bateu na trave, o Vitor já fez. Enfim, eu sei que gerou uma grande chance para o União Espanhola. Eu vou reproduzir o comentário que o Eugênio Leal fez na transmissão. O Thiago Santos deu uma tela azul na cabeça dele, não sei o que. A cabeça dele deve ter vindo com defeito para esse jogo, só pode. Ele deu. Eu vou bancar uma de Franco Baresi aqui, vou bancar uma de Paulo Maldini, vou sair driblando todo mundo, vou gerar a jogada que vai salvar a partida. Acho que não deu nem 20 passos para frente esse... Eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu vou falar desse cidadão aí. Esse bagre perdeu a bola de uma forma ridícula e o Vitor Eudes não tinha como fazer milagre nesse lance. Gerou o gol. Pra mim, cara,
2,5 é foda. Pra mim vai ser 1 e 1. Eu ainda tô sendo bonzinho com a atuação do Thiago Santos nesse jogo. Porque minha vontade era dar 0. Com meio vai ficar um. Tá, quando a nota é parecida, a gente põe a maior pra não punir tanto. Mas ele não tava tão. Cara, ele não tava dos piores. Tipo, ele tava. E ele gosta de tocar pra trás. Isso me irrita. Aí na hora que ele precisava tocar pra trás, ele acha que é o Nino. Ele acha que é o Nino de sair jogando. E ele não sabe proteger. Porque se você toma um carrinho daquele, você põe o corpo pra sofrer a falta. O cara tomou igual o doce de criança. Dá licença, pronto. Já vou dizer uma coisa aqui. Pra mim, com todo respeito ao Wagner, é um moleque de 17 anos, tem muito para crescer ainda na carreira, mas para mim, junto com o Thiago Santos, foi o pior da linha defensiva. Os dois. Para mim, uma nota 3, que foi perdido praticamente o jogo inteiro. Para mim, 4. Então, média 3,5. Ele ficou meio perdido. Ele ficou mais perdido que... ele nem era para jogar, assim... O Léo Jance que seria o titular, mas eu não sei porque que o Léo Jance viajou, se ele tinha sentido no jogo contra o Vitória, na pré-eleição, viajou para também não conseguir jogar, assim, não conseguir nem ficar no banco. Então ele tem alguma lesão aí, só pode. Gustavo Sintra entrou improvisado na lateral e deu condição para o gol do União Espano. Rapidinho. Não sei quem fez o comentário, mas... Tá errado isso aqui. Ele deu condição do gol, mas eles estão colocando como se, tipo, o moleque tivesse feito um gol contra, pô. Cara, ele não tem muita culpa, não, hein? Não, pra mim é um 4, porque foi uma partida ainda apagada, tem essa questão aí que, beleza, deu condição, mas não foi um gol contra, não foi nada demais. Meu problema com a avaliação... Ele tava de lateral esquerdo. Depois eu tenho que rever o lance. A jogada foi no meio, pela direita ainda. Sim. Ele deu condição lá do lado esquerdo. Pra ficar na mesma linha, né? Exato. Foi ele que deu condição. Condição. Mas é aquilo, não dá para colocar, deu condição para o gol do União Espanhola como se ele tivesse feito um gol contra. Para mim, esse final desse comentário aí foi um exagero, mas enfim, né? Ele não foi bem na partida também, não. Bernal. Facundito Bernal. Usando a faixa de calção, teve dificuldade. Não foi bem hoje. Dentre todos aí, pra mim sim, é 5. Tá uma nota bem dada. Mas é 5 para baixo. Também. Não, é aquilo também. Ele errou. Teve um lance que ele errou também. Ele errou uns lances. Meio campo sem entrosamento nenhum, então não tem muito como correr aí de algo diferente. Nonato. Da linha foi o melhor. Isso aí não tenho dúvida. Para mim não foi o melhor em campo. O melhor em campo foi o Vitor, porque senão... Não, sim, da linha. Tô falando da linha. A gente tinha tomado um prejuízo muito maior nesse jogo. A gente deu quanto pro Vitor? 7, foi? 7. 6,5 pro Nonato, tá de bom tamanho. Salvou, isso aí ajudou muito. Lescano, super, super mal. 3,5 pra mim. A minha nota é 3,5. Cara, ele... Não tem nem muito o que comentar, foi muito erro de passe. Foi muito mal posicionado. Ele tava parecendo jogando de ponta e o lugar dele é no meio. Outra, ele dava o passe lá pro povo, o povo não devolvia pra ele, mas também você tem que buscar o jogo. Conversa, tem boca, ué. Foi muito mal. Ficou sumido mesmo. Outra, aquela camisa é muito ruim pra... A camisa nossa lá é muito ruim pra ver o número. Aquele verde lá, ela é bonita, mas pra ver o número na transmissão é horrível. Lavega entrou bem, assim, entrou buscando o jogo, deu uma acendida na partida, mas pra finalizar, coitado, ainda tem que melhorar muito. Mas ele pôs fogo na partida. Ele tá uma nota bem dada. Ele conseguiu ser participativo, criou jogadas, mas
Faltou o principal, que era finalizar. Para mim, o 5,5 tá uma nota bem dada. Para mim, 5, mas como vai 5,5. Para não mandar a minha nota, eu não vou fazer, não, dá 4,5 para ficar o 5. Não, eu ia ser 5 de cara. Aí põe 5,5 para valorizar maior. E ele pôs fogo, tipo assim, ele ajudou um pouquinho, mas o Serna, coitado, meu bag favorito vai perder esse posto. Vai perder o posto. Pra mim é 4. Porque ele fez o passe lá pro Everaldo, ajudou muito, mas ele parece que joga com tijolo. Pra mim, o 5 tá nota bem dada. Mas pra ficar no meio termo, é um 4,5 aí. Não, ele parece que corre com tijolo, cara. Ele não dá conta de driblar os caras. E nem correu muito. Falar, o sintético pode ter atrapalhado, mas juntou outras coisas também. Rapidinho, o Wesley Nathan já vou comentar que merece ter oportunidade no clássico. Ele entrou e conseguiu ir bem. O menino é bom de bola. Tipo assim, dá pra ver que tipo assim, é pra gente pôr expectativa nele, lógico, tendo paciência. Mas é que ele vai ter que ter chance, tem que ter chance. Vai ter que dar minutagem pra esse menino. Dá pra dar minutagem no clássico, principalmente levando em porque ele não se intimidou, tipo assim, ele não conseguiu nos duelos. Muito... Ele levou uma falta na cara, que ela foi mãozada na cara que o bandeirinha não viu. Que lá quem não foi muito mal hoje. Só não foi pior que o Thiago Silva. Ou Thiago Santos. Quem não foi mal hoje, Serna foi mal. Os pontos em si foram mal. Então, mas qual que é a nota dele? Pra mim é 5. Não, é porque tá ruim aqui. É porque eu. Cara, pra mim, o Natão não foi pior que o Lavega e a avaliação muito parecida. Eu acho que a gente deu 5 pro Lavega, então 5,5. Então, pra mim, 5,5 tá bem dado pra ele. Pra mim era 5, porque ele não foi melhor que o Lavega, não. Pra mim, a avaliação muito parecida os dois. Não, pra mim seria o 5 mesmo, mas vai o 5,5. Everaldo. Deixa eu ver qual que foi o outro aqui. Quem que foi esse aqui? Lescano. Cara, Everaldo foi pra mim igual o Lescano pra pior. Cara, não, pra mim ele não foi pior. Não, o Lescano ele ficou sumido. Esse aqui aparece e atrapalha o jogo. Pra mim não foi pior que o Lescano, não. Inclusive o Everaldo pelo menos tentou alguma coisa e chegou a acertar algumas, mesmo que não levando perigo. O Lescano errou basicamente tudo que tentou. O Lescano foi o quê? 3,5 pra ele? O Lescano foi 3,5. Pra mim, um 4, então. Pra o Everaldo. Horrível. Errou aquele gol lá que mudava o jogo e a gente se cozinhava 1-0. Que, pô, ele é o centroavante. Pode não fazer, mas põe lá no canto pro goleiro pegar, não pra fora. Sei lá, dava pra ele ainda ir mais pra frente. Fazer melhor do que ele fez, tinha como. Quino. Renato Gaúcho. Porra, Jé, a gente avalia. A gente vai avaliar como com o Alexandre Mendes. Faz uma avaliação para o Renato e um para o Alexandre Mendes. Mas, enfim. Quino, 2. Cara, eu vou comentar 2 para baixo. Porque ele só ficou brigando com o juiz, ué. Para falar do Quino desse jogo, tem que falar basicamente o que fala do Canóbio. Beleza, ele foi participativo, ele tentou os dribles, achou. Mas ele não conseguiu. Mas não conseguiu criar nada de útil para o time. Ele pode ter sofrido as faltas, algumas que ele reclamou. Pode ser também que atrapalhou, porque o juiz não estava dando falta para ninguém. Para mim, o Gé deu demais. 2,5 tá bem dado aí. Para mim, 2, mas vai 2,5. Paulo Baia. Deixa um 4, porque realmente é o que o Gé falou. Ó, pouco tocou na bola e não fez nada que comprometesse. Não, mas o passe é horrível. Era 3, mas vai 3,5 para 4, pronto. Renate e Alexandre Mendes, velho. Vamos fazer Como que eu vou avaliar uma pessoa que não foi, velho? A gente tem que avaliar essa circunstância, uma pessoa que não foi pro jogo. Pra mim, então é 10, porque eu achei certo. Se os caras é bagre, problema, mas tem que cuidar. Ó, prioridade é brasileiro. Ponto final. A gente vai classificar.
classificar. A gente vai. Se for eliminado por causa desse jogo, aí vamos discutir lá na frente. Mas, ó, Sul-Americana é campeonato que tem... Falar, não tem importância, não. Na hora que a gente ganhar um, quero disputar nunca mais. Cara, vamos lá. É aquela, é só Libertadores. Para esse jogo contra a União Espanhola, para mim o Renato errou. Deveria ter ido. Eu super defenderia se fosse no jogo contra o São José lá em La Paz. Super defenderia ele não ir, mas para esse jogo eu acho que ele errou. Por quê? Ele não corre? Cara, tanto faz ser um ou outro. Isso aí não muda, não. Ele não ir. Ou ele precisa treinar. Ele precisa conhecer o elenco. O calendário não permite. O que adianta os caras ficar aqui? O que adianta os caras ficar aqui e não é ele que vai treinar? Ele não vai conhecer os caras, ué. Para mim, errou também não ter mandado pelo menos alguns titulares, principalmente da linha defensiva. Não. Que foi onde a gente mais sofreu. Ele não deveria ter mandado. Não, o problema nosso foi meio. O meio. Que não dava conta de tocar, velho. Faltou o Lescano, no caso, velho. Faltou ele. Faltou para segurar a bola. Mas já não tem um elenco. O Lima. Por exemplo, o Lima. O Lima tá doente? Não sei, não. Não usaria, não. Principalmente que é sintético. O Lima aconteceu alguma coisa? Ele deixou de jogar um jogo recente porque estava doente. Depois eu não sei. Porque, por exemplo, se ele tivesse em condição física, para mim era um jogo pro Lima ser titular. Poderia também, seria uma possibilidade. Já que aquele, eu reclamo do Lima, mas nessas circunstâncias, é o cara, para mim até poderia ser até o capitão do time, se fosse o caso. Para mim, o erro foi uma terceira rodada de fase de Sul-Americana, podendo deixar bem encaminhada a vaga até diretamente, ele deveria ter ido e deveria ter mandado pelo menos uma parte dos titulares para esse jogo. Para mim, ele errou nisso. Teve outras coisas que falaram em questão de desmotivar os reservas, que se o Renato não der importância para esse jogo, para que os caras que for jogar hoje ia dar? E isso eu não concordo muito, não. Mas não, resto, não, eu falei... Não, então qual que é a sua nota? Porque a minha é mais de 5. E não, tô falando pro Renato. Porque pro Alexandre Mendes, os dois é a mesma nota, porque não muda muita coisa, não. O Paulo Baia foi 4, né? Porque eu achei certo, cara. Esse jogo não vale nada, gente. Pelo contexto do todo aí... os caras precisam rodar. Para mim, 5 tá muito. Para mim, abaixa o Paulo Baia para 3,5, coloca o Renato como 4. Mas aí minha nota é 5, a sua. 4,5, então. Aí coloca a média. Agora vamos. Eu concordo. Eu acho que o time, o calendário não ajuda por causa do Mundial. A gente tem que fazer isso. Agora eu deixo você falar aí sobre o Alexandre Mendes. Não, do Alexandre Mendes não tinha o que fazer. O time que ele escalou era o que todo mundo tinha em mente. A diferença era o Léo Jance, que não foi nem relacionado, então é problema físico. Então você ia pôr esse menino que colocou, porque era da posição. Substituição. Ele fez o certo. Até pô, Paulo Baia. Tá lá, tem que jogar esse jogo. O Keno, infelizmente, não rendeu. Eu acho que o técnico, o Alexandre, fez o que tinha, né? Já que é o que ele tinha à disposição. Ele morreu com 2 substituições, né? Morreu faltando uma. Quem que foi o quarto que entrou? Paulo Baia, La Vega, Wesley Natan e... o Gustavo lá, o Gustavo Sintra. Morreu com... Vamos lá, o que eu penso, inclusive eu falei até no grupo aqui durante o jogo. Nosso problema, além da defesa, o que fez a gente perder muito foi o meio. Dificuldade de marcação, meio campo desorganizado. Teve até um momento na transmissão, eu não lembro se foi o Zé Elias ou se foi o Eugênio Leal que falou que o Bernal pegava a bola, aí quem vinha buscar o jogo atrás era o nosso bonde, camisa 9, o Everaldo. Ou seja, meio campo desorganizado. Eu falei no grupo aqui. Beleza, pode até colocar atacante, super apoio para tentar ganhar esse jogo. Mas você tem que consertar o meio campo primeiro para pensar no ataque, porque senão não vai adiantar de absolutamente nada. O time melhorou
de forma discreta, mas melhorou depois das alterações, até o Thiago Santos fazer aquela lambança. Mas para mim, o único erro do Alexandre Mendes foi esse. Poderia ter mudado o esquema, ter colocado mais meio. Não, ter colocado mais meio, mas eu tô falando na questão do ataque. Ele poderia ter colocado um moleque lá da base, como é o nome dele, meu Deus? Kelvin, eu acho que é um atacante que dizem que é forte, que só é bexiga. Cara, para mim, sinceramente, o Alexandre Mendes vai uns 5,5 por conta disso. É o problema que não tinha nem gente pra... Quer ver? Tinha nem gente pra colocar. Ele poderia ter colocado o Doma, por exemplo, no lugar